Bom dia, senhoras e senhores. A partir desse momento, daremos início a mais um projeto TCE Cidadão de meio de campo. O projeto TCE Cidadão é realizado pela Escola de Contas Conselheiro José Mário Nascimento, que tem como diretor o conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza. Na manhã de hoje, nós estamos recepcionando os alunos do curso de Direito da Universidade de Tiradentes do professor Rafael Cerqueira, disciplina Direito Tributário. Hoje nós temos como palestrante o Dr. Wanderson da Silva Melo, servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que vai falar sobre o tema o orçamento público dos tribunais de contas. Para a abertura oficial deste evento, nós temos o conselheiro diretor, professor Dr. Carlos Alberto Sobral de Souza. Bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, França. Este é um encontro digital, mas o que eu considero muito importante para o tribunal e para os convidados. Saúdo aos alunos da Tiradentes, através do doutor Rafael Cerqueira, e já o vi fazendo e conduzindo o seu alunato de uma forma sempre correta e que merece elogios. Estou com a voz um pouco lenta, porque estou meio afônico. Mas queria dizer a vocês o seguinte: o projeto TCE Cidadão tem condição de dar ao Tribunal de Contas a ferramenta para melhor se aproximar do cidadão, principalmente aqueles cidadãos que são alunos do curso de Direito. Uma maneira útil e muito bem pensada de interagir com o Tribunal de Contas, o que é o Tribunal de Contas, o que ele representa, qual a importância do Tribunal de Contas. E tudo isso decorre do TCE Cidadão, que nos traz hoje os alunos do doutor Rafael Cerqueira. Aliás, doutor Rafael, bom dia. Já devia ter o saudado antes, mas agora, em tempo, estou a saudá-lo. Você é professor da NIT, muito qualificado e que merece, portanto, que se destaque não só o professor, como a pessoa que é Rafael Cerqueira. Demais, vamos ter a oportunidade, no desenvolver desse projeto de cidadão, de ouvir o professor Wanderson da Silva Melo, que, além de servidor da casa, é professor, inclusive da FAMAS. Ele tem uma figura interessante de conhecimento, porque, para mim, o Wanderson tem uma disciplina que ele leciona sobre lei de diretrizes orçamentárias no curso de especialização em planejamento governamental da UNIT. Só isso qualifica, mas não só para ser professor, como palestrante, e isso enriquece o tribunal, porque você é uma das boas reservas técnicas, jurídicas e com pessoa, e só fazem engrandecer esta Corte de Contas. E você vai falar hoje, Anderson, sobre um assunto que tem tudo a ver com a modernidade das coisas, que é orçamento público e os tribunais de contas. Não é fácil elaborar um orçamento bem feito, como também não é fácil fazer com que os recursos postos em orçamento sejam sempre quanto sátis para a melhor gestão da coisa pública. E é essa a importância da sua palestra. Mostrar o que é um orçamento público racional e o que é o tribunal para o orçamento. O tribunal vai fiscalizar as contas públicas e verificar se elas estão sendo bem realizadas, bem executadas. E isso engrandece muito o Tribunal de Contas como exercício de cidadania. Não vou falar mais, porque eu acho que a fala é do Wanderson, do professor Rafael, por ter trazido seus alunos a esta sessão virtual. E quero desejar a todos sucesso nesta reunião virtual, repito, e dizer
E o tribunal sente-se muito honrado em ter aqui o professor Rafael Sequeira, como também o palestrante Wanderson da Silva Mello. Servidor que, repito, além de professor, é de excelência para o que há de melhor no exame de contas públicas, nesta Casa de Contas. Então, meus amigos, bom sucesso, bom aproveitamento. Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Carlos Alberto e diretor da Ecojan. Antes de passar a palavra ao professor Rafael, gostaria de avisar que, ao final da palestra do professor Wanderson, nós temos o sorteio de 2 livros, ao final dessa palestra. Um livro e uma caneta, né? E nós escolheremos entre os alunos participantes, e que a lista de presença será divulgada também ao final da palestra do professor convidado. Agora, nós passamos a palestra ao doutor Rafael, professor da turma que está sendo recepcionada hoje. Bom dia, professor Rafael, com a palavra, senhor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade a mim franqueada pelo ilustre conselheiro Dr. Carlos Alberto. Agradeço por estar sempre com as portas abertas para me receber e receber os meus alunos nas atividades do TCE Cidadão. Entendo que é uma oportunidade ímpar para todos os alunos para compreender melhor o funcionamento do TCE, não somente na questão específica da fiscalização do que foi colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas também entender o contexto do TCE como órgão integrante da administração pública. Nesse semestre eu não estou com o direito administrativo, mas quando eu leciono a disciplina de direito administrativo, eu procuro dar essa ênfase também à atuação do TCE. Mas a palestra que será hoje proferida pelo Dr. Wanderson, ela é de suma importância porque é uma disciplina que nós não temos na faculdade. Na minha época ainda existia uma disciplina optativa, denominada Contabilidade Pública, onde nós víamos ainda com um aprofundamento menor toda essa questão da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas hoje em dia não existe mais essa disciplina. Então, um conhecimento fundamental para os alunos que querem atuar nessa área pública, não somente nessa parte tributária, mas também na parte de direito administrativo, com ênfase em licitações e contratos administrativos, onde nós nos deparamos frequentemente com questões envolvendo dotação orçamentária e execução de planejamentos anuais e plurianuais por parte da administração pública. Enfim, agradeço também ao nosso palestrante de hoje, que eu tenho a oportunidade de conhecer há muito tempo, né? Sei da qualificação dele, e dessa vez nós conseguimos ajustar também a temática. Na última visita não foi possível, mas dessa vez nós ajustamos a temática. E, por último, digo aos meus alunos para aproveitarem ao máximo, para absorver o máximo possível de conteúdo hoje nessa palestra, e que se sintam à vontade, ao final da palestra, se for possível, para realizar perguntas, para esclarecer as suas dúvidas, para que possa ficar mais interativa a aprendizagem nessa data de hoje. Encerro as minhas breves palavras e agradeço mais uma vez a oportunidade por participar desse evento. Obrigado, professor Rafael Cerqueira. E nós vamos agora passar a ler um currículo resumido do nosso palestrante, o pacatubense, corintiano, pai de Sócrates. Isso já resume, né, um pouco, mas nós vamos então a esse currículo resumido de Wanderson da Silva Mello, que é bacharel em Ciências Contábeis pela UFS, Universidade Federal de Sergipe, desde 98, especialista em Auditoria e Perícia Contábil pela UNITA, Universidade de Tiradentes, contador registrado sob o número 4.938, analista do controle externo do Tribunal de Contas de Sergipe, desde 97, ex-auditor-chefe da Fundação Hospital de Saúde, em 2010, ex-diretor administrativo e financeiro da Fundação Hospital de Saúde, 2011-2012, ex-conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, onde exerceu as funções de vice-presidente de registro e vice-presidente administrativo, 2012-2015. Ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, de 2018 a 2021, coordenador administrativo do curso de especialização em auditoria governamental da TCE, pelo TCE-UNIT, 2005-2006, coordenador administrativo do curso de especialização em direito público e controle externo, TCE-UNIT, 2007-2008,
professor das disciplinas Contabilidade Pública, Contabilidade Governamental, Auditoria, Perícia Contábil, Economia e Gestão do Setor Público, no curso de Graduação em Ciências Contábeis da FASE, a Faculdade Sergipana, 2007-2021. Professor das disciplinas Planejamento e Orçamento Público, Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial e Auditoria Governamental, no curso de especialização em Auditoria Governamental e Contabilidade Pública da FANESE, a Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, 2009-2020. Professor da disciplina de Contabilidade Pública, aspectos introdutórios, no curso de especialização em Contabilidade e Auditoria Pública, da UVV, do Centro Universitário de Vila Velha, no Espírito Santo, 2010. Professor da disciplina de Lei e Diretriz Orçamentária, no curso de especialização em Planejamento Governamental da UNIT, Universidade de Tiradentes, em 2011. Professor da disciplina Classificação da Despesa Pública e Despesa Pública no processo licitatório, no curso de especialização em licitação e contratos na administração pública, da disciplina Auditoria Governamental, no curso de especialização em Auditoria Contábil, e da disciplina Contabilidade Pública, no curso de especialização em Controle Interno da Administração Pública da FAMA, a Faculdade de Amadeus, desde 2010. Palestrante em eventos nas áreas de administração pública, auditoria governamental, orçamento público, contabilidade pública e controle externo na administração pública desde 2006. E assim, nós passamos a palavra ao nosso palestrante, o Dr. Wanderson Mello. Bom dia, Dr. Wanderson, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, França. Bom dia a todos aqui presentes nesta sala. Queria agradecer em especial o convite da Ecojan, na pessoa do conselheiro aposentado Carlos Alberto Sobral de Souza. Muito grato, doutor Carlos, por mais uma vez nos convidar para contribuir com esse excelente projeto que o Tribunal tem, o TCE Cidadão, que aproxima o corpo discente das atribuições do Tribunal de Contas, como o professor falou, cujas as disciplinas nos cursos, principalmente nos cursos jurídicos, às vezes pecam em não enfatizar melhor a atuação dos tribunais de contas. Então, doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a Carla, a coordenadora da Ecojan, pela confiança. Queria saudar, em especial, ao professor Rafael Cerqueira, por mais uma vez permitir que a sua turma tenha essa atividade extra-classe. É sempre importante para o aluno receber novos conhecimentos, ver outra visão sobre assuntos inerentes à administração pública. Parece que a disciplina é direito administrativo, não é isso? Não é isso, professor? Não. Nesse semestre é Sistema Tributário Nacional. Na nossa época... direito tributário. Na nossa época era direito tributário, né? Direito tributário. Eu peguei direito tributário e direito financeiro. Na época também. tinha direito financeiro também. Mas, enfim, queria dizer que é uma satisfação enorme estar falando para vocês, alunos. Agora me dirijo a vocês. Eu sou, como França falou na leitura, eu sou contador por formação. A contabilidade e o direito, eles andam muito próximos em algum ramo, e o ramo tributário é um deles. Você viu que apareceu aqui? E também a questão da administração pública, principalmente a gente que atua aqui na contabilidade pública e no orçamento público. Então, como já em outras disciplinas que a gente leciona, principalmente aqui, que a gente já deu aula sobre o controle externo como um todo, agora o enfoque mudou um pouquinho. Agora a gente vai falar sobre o orçamento público. Claro que a gente não pretende esgotar em 40 minutos o tema é muito complexo. Isso, nas disciplinas que a gente tem nos cursos de especialização, isso é disciplina para 120 horas, 150 horas. Então, a gente procurou fazer um resumo de uma linguagem acessível para que todos possam acompanhar. Como o professor falou, estarei à disposição no final da palestra para dirimir qualquer dúvida que tenha ficado e também dizer que o material estará disponível para todos vocês, tá? Então, queria agradecer à França pelos elogios. O melhor deles foi dizer que eu sou corintiano e pai de Sócrates. Obrigado, França. Bom, vou tentar compartilhar aqui para vocês o nosso material para dar início à nossa palestra.
Todos assistem a tela? Sim, sim. Positivo. Sem apresentação. Bom, então, só um momentinho, pessoal. Não está passando aqui. Só um momento. Não foi a palestra que a gente selecionou. Só um momentinho. Agora sim. Pronto. Agora entrou o slide correto, que estava no outro computador. A gente teve que trocar aqui por causa do áudio, mas a gente já conseguiu projetar. Todos assistem. Ok, pessoal? Não, dessa vez não está aparecendo para mim, não. Momento. Dr. Wanderson. Tentar de novo aqui. O professor Wanderson aguarda a exibição dos slides, não é isso, Wanderson? Para que Isso. possa, na verdade, iniciar a palestra. Wanderson, você está aqui na Ecojam? Alô, Wanderson? Estou aqui, sim. Agora sim apareceu. Pronto. Zuba, já está na tela. Só lembrando aqui, pessoal, quem estiver assistindo, por favor, mantenha os microfones desligados. Ótimo. Estou ouvindo algumas interferências. Mas vamos lá. Pessoal, o tema que me foi sugerido e solicitado... Sem áudio, Wanderson. Sem áudio. Você sem áudio. Olha, o microfone está com... Me ouve, França? Alô? Não estamos ouvindo áudios do professor Oi? Wanderson. Aqui eu estou escutando, Dr. Wanderson. Pronto, ótimo. Professor, nós não estamos lhe ouvindo. Acho que está com problema no seu áudio. Alô? Todos me ouvem? França, me ouve agora, França? Professor, faça só um sinal, porque isso, não está saindo. Isso, nós não ouvimos o senhor, exatamente. Acho que o pessoal, alguém aqui da TI, deve estar indo aí à sua sala para tentar administrar essa situação. Agora. Pedro, me ouve, Pedro? Pedro, você me ouve? Diego está subindo lá, Pedro? Isso, eu já estou pedindo. Já estou solicitando. Para resolver essa questão. Ele já está subindo aí, Wanderson. Sem áudio, E o microfone é aberto. E eu não estou pegando nada, viu? Para compartilhar. Só quando eu fui compartilhar aqui. Vocês estão usando? Ouve agora, pessoal?
Não, Todos me o ouvem? slide no ar, mas a voz não. Microfone fechado. Ouve agora, França? Estão ouvindo, pessoal? Só para compartilhar isso aí. Vamos fechar ele para botar de novo. Sim. Estão ouvindo agora, pessoal? Quando só falo porque tem uma moça dizendo que está vendo e ouvindo. Acho que é Natasha. Estamos vendo e ouvindo. Também estou lhe vendo e ouvindo também. Oi, teste som. Teste som. Isso aí, né? Professor, me ouve? Nada. Escuto, Eu, escuto França. sim, estou lhe ouvindo. Sua voz Será que tem uma aluna que está lhe ouvindo, mas nós aqui, eu pelo menos aqui não estou. No caso Alberto, acho que não. O professor Rafael também não, né, professor? Eu estou conseguindo escutar, sim, escutá-lo Será que e ver os a imagem alunos também. estão com dificuldade também? É bom, pessoal. Enquanto convidado, eu estou ouvindo, sim, obrigado. Todos ouvindo. Então, França, o problema é seu aí. Vou compartilhar novamente. Vamos lá. Professor, posso iniciar, professor? Pode sim. Vamos lá. O seu ponto partilha. Compartilhar. Compartilhar. Tá? Compartilhar. E aí, todos me ouvem agora? Todos me ouvem? E veem? Nada. Áudio não. Sem áudio. França, o problema está aí. Está aparecendo a imagem e o Mas áudio áudio dele. nada. Eu sei, não para você, mas está aparecendo Imagem para está todo aparecendo. mundo. Isso. Posso Wanderson, começar, pode então, Pedro? continuar a apresentação, viu? Está Ok. aparecendo o áudio e a imagem. Ótimo. Bom, queria agradecer. É isso mesmo, pessoal. Acontece com emoção é melhor. Hoje a gente teve que trocar o notebook, já estamos com o outro notebook, houve esse problema no áudio, mas até que enfim, vamos iniciar. Bem, o tema que me foi proposto nesta data foi o orçamento público e os tribunais de contas. Então, a gente, dentro do programa, do projeto TCE Cidadão, que eu falei agora há pouco, então a gente vai procurar fazer um link, como o doutor Carlos Alberto falou inicialmente, entre o orçamento e as atribuições dos tribunais de contas sobre o orçamento, mais de perto, o nosso Tribunal de Contas de Sergipe. Sempre gosto de começar mostrando esse slide, onde a gente cita o orçamento público, que ele é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo. Em seguida, vem a execução desse orçamento, chamada execução orçamentária, que consiste, de uma forma simplificada, na arrecadação das receitas e na realização das despesas. E, a partir daí, surge o controle. Claro que todo recurso público ele deve ser controlado. Ele é controlado de forma interna, pelo controle interno de cada poder, assim está na nossa Constituição, pelo controle social, que é aquele controle da sociedade, né, exercido de várias formas, e pelo controle externo, que, conforme a nossa Constituição, é exercido pelo Parlamento, ou seja, pela Casa Legislativa de cada esfera, né, a Casa Legislativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o auxílio técnico dos tribunais de contas. Então, vejam vocês que o orçamento e o Tribunal de Contas eles estão intimamente ligados, o orçamento público. Então, fiz questão de passar esse slide apenas para introduzir o assunto e vamos começar agora falando sobre o orçamento público propriamente dito. Bom, começamos a falar sobre a atividade financeira do Estado.
que consiste em toda ação relacionada à obtenção, à criação, à administração e à aplicação dos recursos públicos para a satisfação das necessidades coletivas. Para isso é o braço financeiro do Estado, que é resumido da seguinte forma, de acordo com a doutrina: em obter recursos que correspondem às receitas públicas, a criar o crédito público, o endividamento, né, que é necessário também para a execução das políticas públicas, gerenciar os recursos públicos por meio do orçamento público e despender, ou seja, realizar, gastar os recursos públicos, tecnicamente, através das chamadas despesas públicas. Partindo em seguida para as funções sociais e econômicas, também denominadas funções orçamentárias, que são as ações intervencionistas do governo na economia, com vistas à correção de falhas de mercado ou de distorções socioeconômicas. E o nosso país não está à margem de ocorrer esses fatores. cerveja. Tá ligado que essa barriga vai, né? São essas as funções socioeconômicas, sociais e econômicas, melhor dizendo. A função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. A função alocativa, o nome já é meio sugestivo, estabelece o fornecimento de bens públicos à população, ou seja, ela aloca recursos públicos para a população. Como exemplo, eu dou aí construção de uma estrada em um lugar remoto. Esse tipo de função, eu costumo dizer, é onde o Estado entra, onde não é interessante para o particular. Ou seja, não é interessante para o particular levar energia elétrica cara para uma comunidade de 5, 6 casas, de pessoas humildes. Então, isso não dá retorno. Mas para isso é que existe o Estado, para amenizar essa situação, essa, digamos assim, falha do poder público em não proporcionar serviços públicos à população. Então, essa é a função alocativa, que também pode ser exemplificada de várias formas. Água, melhor serviço público de saúde, de educação, é a chamada função alocativa. A função distribuidora também é sugestiva pelo nome, implementa ajustes na descentralização de renda, distribuindo riqueza aos mais carentes. E aí a gente coloca como exemplo os programas sociais, né, de diversos governos, diversas origens. A exemplo do Bolsa Família, que é o mais conhecido, né? Ou seja, uma disponibilização de recursos para a sociedade carente. Bem como também quando há modificações nas alíquotas tributárias, nas alíquotas de impostos, para fazer alíquotas progressivas, diferenciadas, que visem o menos favorecido pagar menos recursos a título de impostos. E é mais ou menos o que vocês estudam na disciplina do professor Rafael. E, por fim, a função estabilizadora, que é aquela que estabiliza o processo econômico. Essa função o Estado intervém de uma forma macroeconômica, ou seja, através de planos econômicos. A gente vive num país em que há uma oscilação em termos de estabilidade econômica e, frequentemente, na nossa história, principalmente na história recente, né, da nossa República, a gente tem diversos planos. O último, o plano, pode-se dizer, o plano econômico de maior impacto foi o Plano Real, em 1994. Dito isso, a gente pode avançar para os aspectos do orçamento. Corresponde à forma ou aos pontos de vista de se observar o orçamento público, ou seja, a ótica em que se observa o orçamento público. E a gente dividiu em 5. A primeira é a ótica, é o aspecto político. Refere-se à característica dos planos e programas de governo da corrente partidária detentora do poder. A gente sabe que a gente tem eleições a cada 4 anos, eleições para o executivo, e
pelo menos é assim que está no papel, a corrente partidária vencedora ela tem um plano de governo, né? Então, esse plano de governo ele é executado a partir do sucesso eleitoral para ser implementado naquele estado, naquele país. No nosso caso, a gente houve eleição, existiu eleição no ano passado, então houve uma mudança de corrente partidária no poder, na União e no país como um todo e nos estados também. Então, aquela corrente partidária que entra, ela quer implementar suas políticas públicas através de ações, dentre as quais o orçamento público, ou seja, ele precisa ser adequado para recepcionar as políticas públicas consagradas nas urnas. Então, esse é o aspecto político do orçamento público. O aspecto jurídico é o posicionamento do orçamento no nosso ordenamento jurídico. A gente vai chegar lá, mas o orçamento é uma lei, não é? Os instrumentos de planejamento são leis de iniciativa do Poder Executivo e aprovadas pelo Parlamento. Então, embora o orçamento, antes de se tornar lei, tem toda uma parte interna, uma parte de planejamento, mas juridicamente é uma lei. Sobre o aspecto econômico, é a utilização do orçamento como instrumento indutor da política econômica, ou seja, qualquer intervenção, qualquer ação que o Estado faça com vistas a modificar a parte tributária, a parte de despesa e de receita, se faz via orçamento público ou reflete no orçamento público. Sob o ponto de vista financeiro, é o fluxo de entrada e saída de recursos públicos, ou seja, a execução do orçamento, que eu falei naquela tela inicial, consiste na arrecadação de receitas e a realização, o gasto de despesas, os dispêndios, economicamente falando. E, por fim, o ponto de vista técnico, que corresponde o quê? Às formalidades técnicas e legais empregadas na elaboração e na execução do orçamento. Portanto, esses são os aspectos do orçamento público. E, seguindo adiante, vamos fazer um passeio histórico para que todos entendam, de uma forma resumida, evidentemente, o histórico do orçamento público. Os doutrinadores dizem que o orçamento público tem origem, de uma forma embrionária, lá em 1300 a.C., na época de Moisés, por meio da arrecadação de dízimos. Ou seja, aí vem um componente religioso aí, mas que já existia um conceito embrionário de orçamento público. Em seguida, na Índia, o Código de Manu ele previa o controle da arrecadação dos recursos públicos, ou seja, dos impostos arrecadados da população, né? Mais adiante, na Inglaterra, no reinado do rei João Sem Terra, houve um fator de limitação da discricionariedade do rei na tributação, ou seja, começou a haver um sentimento de levante da população sobre a forma ditatorial como os tributos eram cobrados da população. E aí, na mesma Inglaterra, houve a Revolução Gloriosa de 1688, que determinou a separação dos recursos das finanças do Estado inglês e da realeza, dos mesmos modos que é hoje. Antes era uma coisa só. Agora existe o recurso do país, da nação inglesa e da família real. Sobre isso, o professor James Giacomoni é um grande doutrinador de orçamento público do nosso país. Ele diz o seguinte: a Revolução Gloriosa foi o nome dado ao novo conflito ocorrido em 1688 entre o rei Carlos II e o parlamento. Este aprovou os acontecimentos e baixou em 1689 a Lei de Meios, a lei de Direitos, digamos assim, tornando mais claro o disposto no artigo 12 da Magna Carta. Nessa mesma oportunidade, estabeleceu-se a separação entre as finanças do reino, ou seja, do Estado, e as finanças da coroa, ou seja, da família real. Essas passaram a ser anualmente organizadas na chamada Lista Civil e aprovadas pelo Parlamento nos mesmos moldes da atualidade. Então, seguindo, nos Estados Unidos, em 1765, houve a proibição da cobrança de impostos para financiar despesas do governo inglês. Naquela época, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra ainda. Então, foi o início de todo o processo de independência dos Estados Unidos. Teve esse componente financeiro, esse componente orçamentário.
E, por fim, a Revolução Francesa. Em 1789, todos sabem que a Revolução Francesa foi um marco, né, na nossa história, em termos de liberdade, de civilização, de conceitos nos moldes que são utilizados hoje no mundo ocidental, principalmente. Então, a Revolução Francesa, ela determinou, ela previu que toda a cobrança de impostos deveria ser autorizada pela nação, leia-se pelo povo através dos seus representantes. Então, esse foi mais ou menos o histórico do orçamento público. E no Brasil também tem o seu histórico, que pegando o gancho com a Revolução Francesa, houve na mesma época a chamada Inconfidência Mineira. Foi a chamada Revolta da Derrama, a derrama sobre era a cobrança de tributos sobre o excedente do ouro. Então houve esse levante no nosso país, né, que todos conhecem pelo famoso Tiradentes, né, que foi o líder dessa revolta. Então, a partir daí, começou-se a pensar no nosso país, que era uma colônia também, sobre organizar melhor os nossos tributos e as nossas finanças. Em seguida, tivemos a chegada da família real, 1808, que estabeleceu no Brasil a sede do reino, né? Que o São João VI foi expulso de lá de Portugal e se mudou para o Brasil. Em virtude de ter sido instalada a sede do reino, algumas mudanças, algumas medidas passaram a ser imperiosas. A exemplo da cobrança de tributos de importação e exportação, os chamados tributos aduaneiros, que aqui não existia nenhum, né? A criação do erário régio, que foi a origem do chamado Tesouro Nacional, que a gente conhece hoje, e o regime de contabilidade, além do Conselho da Fazenda, que foi o embrião, foi o marco da criação do Ministério da Fazenda. Em seguida, na Constituição de 1824, tivemos a elaboração de orçamentos das despesas das instituições recém-criadas no nosso país, né? Já estávamos no período de independência. A primeira Constituição Republicana de 1891, ela estabeleceu a competência do Congresso Nacional para orçar a receita e fixar a despesa, né? Em seguida, em 1922, tivemos o Código de Contabilidade da União, em que ele estabelecia a divisão de tarefas entre os poderes na elaboração do orçamento, como não poderia deixar de ser, a gente vivia no período mais ou menos estável na nossa política. E aí veio a parte mais turbulenta, de 1934, que foi já no período ditatorial do governo de Getúlio Vargas, que estabeleceu despesas fixas e variáveis. Foi uma novidade que não perdurou por muito tempo. Ainda falando sobre Vargas, em 1937, no Estado Novo, né, que foi um golpe dentro do golpe, a Constituição era uma Constituição ditatorial que ela previa a elaboração pelo Executivo e aprovação pelo Parlamento. Até aí nenhuma novidade. Porém, por um Conselho Federal atuando junto ao Parlamento, e esse Conselho era indicado pelo Executivo, ou seja, era uma máscara criada pelo governo para impor um orçamento ditatorial ao nosso país. E aí chegamos no período de redemocratização, em 1946, que houve a elaboração orçamentária de forma mista, né? Essa previsão, ou seja, o Executivo elabora, o Parlamento aprova. E também a instituição das chamadas emendas orçamentárias, que a gente vai falar um pouco a seguir. Chegamos em 64, tivemos a Lei 4.320, ainda vigente, que ela prevê a elaboração de orçamentos, normas de direito financeiro e de balanços públicos, né? É uma lei que é muito importante, uma lei tecnicamente excelente, está um pouco defasada, mas ainda está vigente. A gente tem o sonho de atualização dessa lei há mais de 20 anos, tem diversos projetos de lei tramitando no Congresso e até agora não foi adiante. Em 1967, já com a antiga ditadura, né, a ditadura militar mais recente, então tivemos a extinção dessas emendas legislativas com a Constituição daquele ano. Ainda em 67 tivemos o Decreto-Lei 200, ainda vigente. Ele tem como fatores importantes a regulamentação do orçamento-programa e a criação do controle interno. Foi através deste Decreto-Lei. E chegamos na nossa Constituição de 88, que
previu o retorno das emendas orçamentárias legislativas e também a instituição dos chamados instrumentos de planejamento e orçamento, que são PPA, LDO e LOA. A gente vai falar um pouco sobre eles em seguida. No ano 2000, tivemos chamada LRF, a Lei Complementar 101, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela prevê na sua emenda, na sua síntese, uma gestão fiscal responsável. Essa gestão fiscal responsável passa por 4 pilares: planejamento, transparência, responsabilização e controle. Tá? Em 2009, tivemos a Lei Complementar 131, que modificou a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ganhou o apelido de Lei da Transparência. Então, hoje, os entes públicos são obrigados a manterem ativos um portal da transparência em que ele expõe para a sociedade todas as suas atividades administrativas e orçamentárias e financeiras. Então, é graças a essa lei e outras, né, e outras leis que se complementam, como a Lei de Acesso à Informação. Né? Em 2015, tivemos o chamado orçamento impositivo. Quero que vocês prestem atenção para esta data. Foi a emenda constitucional 86 de 2015 que deu início ao que se chama de apropriação do orçamento público, ou de parte dele, por parte do parlamento, especialmente o Congresso Nacional. Então, o orçamento impositivo, eu diria para vocês que é o bebê do que chamamos hoje de orçamento secreto. Então, a partir daí, as chamadas emendas individuais passaram a ter execução obrigatória. Emendas individuais de cada parlamentar. Temos 513, então cada parlamentar tem uma cota no orçamento federal para executar, junto às suas bases eleitorais, uma cota obrigatória. Tá? Então, é bom lembrar, 2015 estava naquele momento turbulento de impeachment, de troca de governo, então o parlamento estava fortalecido, então conseguiu aprovar essa emenda. Não satisfeito, em 2019, tornou impositivo também a chamada emenda de bancada. Essas emendas são emendas, cada estado tem a sua bancada, né? No caso, o Sergipe são 8 parlamentares, 8 deputados e 3 senadores, são uma bancada de 11, e essa bancada também tem uma cota no orçamento para destinar. Já existia antes, tanto um como o outro, só que elas não eram de execução obrigatória, agora são, esta última pela emenda constitucional 100 de 2019. Não satisfeito, o Congresso colocou na LDO de 2019 também o orçamento impositivo para as 2 outras emendas restantes, as chamadas emendas de comissões internas lá do Congresso, e a emenda do relator geral. Porém, numa briga entre executivo e legislativo, essa é a parte da LDO. A LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? A gente fala sobre ela daqui a pouco. O executivo vetou. E aí chega 2020, o Congresso colocou novamente a chamada emenda, o orçamento impositivo para a chamada emenda de relator, e numa negociação com o governo anterior, o governo estava fragilizado naquela época, então o governo fragilizado cedeu, e aí aprovaram a emenda do relator, a chamada RP9, tecnicamente, que é igual ao que a imprensa apelidou de orçamento secreto. Então, o orçamento secreto foi, digamos assim, consolidado na LDO de 2020. Por fim, no ano de 2020, devido à pandemia, tivemos o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, denominado orçamento de guerra, porém somente para a União. Então, aqui a gente termina esse passeio histórico, e aí a gente já pode conceituar orçamento público, que eu digo para vocês que é um mecanismo que contém a previsão das receitas e a fixação das despesas a serem realizadas por um governo em um determinado período. Então, é um conceito curto, mas que, se vocês perceberem bem, ele expressa bem o que é o orçamento público. Prevê previsão de receitas e fixação de despesas realizadas pelo governo em um determinado período para atender ao princípio da anualidade. O professor Sérgio Júnior disse que é um instrumento de planejamento da ação governamental composto das despesas fixadas pelo Legislativo, autorizando o Poder Executivo realizá-las durante um exercício financeiro mediante a arrecadação de receitas suficientes
e previamente estimadas. Já o professor Glauber, ele diz que é um modo de materializar um planejamento, ou seja, estabelecer de forma discriminada, melhor dizendo, todas as fontes e aplicações de recursos. Fontes, receitas, aplicações, despesas. Passando agora para o campo de aplicação, onde o orçamento público é aplicado na administração pública. Bom, diria para vocês que em toda a administração pública direta, você já deve ter visto em direito administrativo, que é a administração pública direta. Então, a administração pública direta são todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os poderes, o poder executivo e seus ministérios e secretarias, no caso de estados e municípios, o poder judiciário todo, ou seja, os STF, STJ, tribunais federais, tribunais estaduais, o Poder Legislativo nas suas 3 esferas, o Ministério Público, seja federal, seja estadual, seja do trabalho, os tribunais de contas da União, dos estados e do município, onde houver, e também as defensorias públicas, ou seja, abrange toda a administração pública direta. Foi administração pública direta, é obrigatória a utilização do orçamento público. E os seus fundos também, que eu esqueci de falar aí. Então, estão lá na administração indireta. Bom, e quem é aplicada, onde é aplicado o orçamento público na administração indireta? Na administração indireta, temos as chamadas pessoas jurídicas de direito público, ou seja, as autarquias e as fundações de direito público. Por quê? Porque existem fundações, ainda que em minoria, de direito privado. Nelas não é obrigatória a execução do orçamento público. Então, nas autarquias e fundações, sim. Não nas empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Então elas não têm a obrigatoriedade de implantar o orçamento público nas suas finanças. E também nas chamadas empresas públicas dependentes, que é a exceção. Empresa pública dependente é aquela que necessita de recursos do Tesouro, de recursos públicos para a sua manutenção. Dando um exemplo aqui, bem simples, no nosso estado, nós temos algumas empresas do governo estadual, temos DESO, temos Banese, e essas empresas são autossuficientes para a sua manutenção, mesmo que o governo coloque recursos para investimentos mais altos, mais vultosos. Então, essas empresas não estão obrigadas a ingressarem no orçamento público. Porém, a Endagro, aquela empresa de desenvolvimento agropecuário, a Codize, a Engetes, essas empresas não têm receita própria suficiente para se manter. Então, nesse caso, elas precisam de um aporte financeiro do Tesouro Estadual para pagar suas contas mais simples, como folha de pagamento e a manutenção predial em geral. Então, nesses casos, essas empresas são denominadas empresas públicas dependentes, e elas, sim, estão inseridas no orçamento do ente ao qual estão vinculadas. Espécies de orçamento. Corresponde à evolução das técnicas e formas de elaboração do orçamento. Temos o orçamento tradicional, orçamento de desempenho, orçamento programa e orçamento base zero. Vamos nos ater, nesta oportunidade, a falar sobre o orçamento programa, que é o tipo de orçamento executado no nosso país, tá? O orçamento programa é um instrumento de planejamento da ação do governo através da identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento de objetivos e metas a serem implementados, bem como a previsão dos custos relacionados. Foi introduzido no Brasil pela Lei 4.320, aquela que eu falei agora há pouco no histórico, regulamentado pelo Decreto-Lei, também citei isso no histórico, e consolidado pela Constituição Federal por meio do PPA, da LDO e da LOA. Então, é o modelo de orçamento, o tipo de orçamento executado no nosso país. Só a título de curiosidade, toda despesa pública que é executada, ela tem por trás um programa de governo que lhe dê respaldo. Até em coisas simples que os senhores podem perceber, o serviço público de limpeza pública, né? Quando vocês perceberem os agentes de limpeza executando as suas tarefas, eles estão ali, mas tem um programa no orçamento, no caso da Prefeitura de Aracaju, que contempla essa ação.
Então, deve ser um programa com um nome técnico ou com um nome de fantasia. O nome técnico, sei lá, pode ser limpeza e conservação de vias públicas, ou pode ser um nome de fantasia, um nome chamativo, Aracaju Limpa, sei lá. Como tem o Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda, mas tem esse nome de fantasia, esse nome, digamos assim, esse nome mais informal para identificar melhor junto à comunidade, ok? Tem água para todos, tá, né? Luz para todos, enfim, são vários programas. Bom, o ciclo do orçamento-programa. Ele nasce das demandas da sociedade. Encontra nas diretrizes do governo, do governo vencedor das eleições, alguma ressonância. Em seguida, é realizado um programa para essas demandas, com seus objetivos, ações, que tem metas, produto e insumos, e depois os produtos gerados para justamente combater ou minimizar aquelas demandas. Esse é um diagrama feito pelo professor João Eudes, nosso colega lá do Tribunal de Contas de Pernambuco, que eu tive a ousadia de pedir emprestado para utilizar para vocês. Mas isso sintetiza bem o que é o orçamento-programa. Ele nasce de uma demanda, de um problema social, e esse problema vai ser estudado, vai ser colocado tecnicamente dentro do orçamento até gerar um produto. Ou seja, se uma demanda, se um problema é uma falta de uma ponte para ligar um riacho, para passar por um riacho, então esse é um problema. Então isso cria um modelo de execução dentro do orçamento, através de objetivos de ações, metas, coisa bem técnica, que vai gerar o quê? A ponte construída. Esse é o produto, que vai atender justamente a demanda inicial. Bom, os tipos de orçamento acompanham geralmente a forma e o sistema de governo vigentes em cada país. Temos o tipo legislativo, que é elaborado e aprovado pelo Poder Legislativo e apenas executado pelo Executivo. Esse tipo de orçamento é apenas nos países parlamentaristas, né, em que o parlamento é quem comanda o governo, né? Temos o presidente, que é o chefe de Estado, e o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Nesse caso, o parlamento tem um poder maior, tá? Então, não é aplicado no nosso país. O orçamento do tipo executivo, ele é elaborado, aprovado e executado pelo Poder Executivo. Isso acontece nos regimes totalitários, nos regimes ditatoriais. Também não é o nosso caso, graças a Deus. E o regime misto é aquele que é elaborado e executado pelo Poder Executivo e aprovado e controlado pelo Legislativo. Ou seja, uma casa faz uma coisa, um poder faz uma coisa, outro poder faz outra. Eles se ajudam, digamos assim, no orçamento, desde a sua elaboração até a sua execução. Isso aqui é o chamado sistema de freios e contrapesos, que vocês estão já carecas de estudar, em que um poder regula o outro de alguma forma. Bom, as fases do orçamento são etapas em que são efetuadas as atividades alusivas ao processo orçamentário. Temos a fase de elaboração, que é a preparação da proposta orçamentária pelo Executivo, através de suas diversas unidades, centralizado pelo planejamento de cada entidade, Secretaria de Planejamento, né, Ministério de Planejamento. A aprovação, que é o ato de aprovar o orçamento através do Poder Legislativo, encaminhando em seguida para a sanção do Executivo. A execução do orçamento consiste em executar o orçamento aprovado através da arrecadação de recursos e dos dispêndios efetuados, conforme eu falei naquela tela inicial. O controle do orçamento público, que é a fiscalização e o acompanhamento da execução orçamentária, realizada pelo controle interno de cada poder, pelo parlamento, ou seja, pela Casa Legislativa respectiva, com o auxílio técnico desta casa que vos falo, que são os tribunais de contas. E, em seguida, a avaliação, que consiste em monitorar e avaliar os programas de trabalho daquele orçamento. A natureza jurídica do orçamento, eu posso dizer para vocês, é uma lei de características especiais e peculiares, né? Que ela tem algumas características, coloquei aí a formalidade, né? Ela não possui a coercitividade na realização das despesas, por ser orçamento autorizativo, com exceção das emendas impositivas que a gente viu agora há pouco, né? Ou seja, o orçamento ele não
obriga o gestor a gastar. Ele autoriza o gestor a gastar, a realizar aquela despesa, com exceção das emendas impositivas. Bom, a temporalidade, né, a vigência limitada ao exercício financeiro, porque está lá na Lei 4.320 que o exercício financeiro coincide com o ano civil. Né? É o chamado princípio da anualidade que eu já estou antecipando para vocês. A lei de tramitação especial, a lei de iniciativa do Executivo, que tem a tramitação lá estabelecida no artigo 66 da Constituição Federal, que ele remete ao regimento do Congresso, né, dizendo que vai ter uma tramitação mista, através de comissões e tal. Então, tem uma tramitação diferente das outras leis ordinárias. E é aprovado por maioria simples. Né? A aprovação se dá nos moldes das leis ordinárias, como de fato ela é, ou seja, a maioria dos presentes naquela sessão. Mais um diagrama, mais um slide do professor João Eudes que eu pedi emprestado, que ele fala da hierarquia, né, do sistema normativo do orçamento, que está lá nas constituições federal, estaduais e nas leis orgânicas. Na Lei 4.320, na Lei Complementar 101, a Lei 4.320 é uma lei ordinária com status de lei complementar, porque ela foi recepcionada pela nossa Constituição. Em seguida, temos os códigos de administração financeira e decretos federais, e abaixo, na parte inferior da pirâmide, as normas regulamentadoras por parte da STN, do Ministério do Planejamento, e também as normas brasileiras de contabilidade e orçamento. Bom, aí chegamos agora aos chamados princípios orçamentários. Os princípios orçamentários, eu digo aqui, são requisitos doutrinários, contábeis e jurídicos necessários para subsidiar, tecnicamente, a confecção dos orçamentos. O professor Sérgio Júnior disse que consistem em regras norteadoras do processo de elaboração, aprovação, execução e controle do orçamento encontrados na própria Constituição Federal e na legislação complementar, de forma implícita ou por intermédio das interpretações doutrinárias acerca da matéria orçamentária. É mais ou menos o que eu disse no slide anterior, de uma forma mais técnica, mas com o caráter mais jurídico. Classificação. Eles são divididos em princípios gerais, que se referem à receita e à despesa, esse RD aí que eu coloquei, receita e despesas, e os específicos se referem apenas às receitas. Os princípios gerais estão divididos em substanciais e formais, então vamos falar deles a partir de agora. O princípio da anualidade. Só lembrando que existem alguns princípios que estão na Constituição e outros em legislações correlatas, tá? O princípio da anualidade, que eu falei agora há pouco, é o princípio a previsão das receitas e a fixação das despesas devem ser limitadas a determinado período de tempo, ou seja, ao exercício financeiro. Então, o exercício financeiro no nosso país coincide com o ano civil, conforme está lá estabelecido na Lei 4.320. Ou seja, o orçamento ele tem vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro, para atender a esse princípio. O princípio da unidade. O orçamento deve ser único para cada ente federativo, abrangendo as receitas e despesas do exercício financeiro. Quer dizer isso? O orçamento ele é um somente para o Brasil, um para Sergipe e um para Itabaiana. Também um para Telha. Ou seja, o orçamento de Sergipe ele é um para o ente governamental Sergipe, dividido em 5 partes. Os 3 poderes constituídos em 6, mais os órgãos constitucionalmente autônomos do ponto de vista orçamentário e financeiro. Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Então, é um orçamento, se eu fizesse uma pizza, seria uma pizza, o orçamento dividido em 6 partes. Tá? Mas o orçamento em si é um só, devido ao princípio da unidade. Da universalidade. Universalidade, como se diz, é o todo. O orçamento deve conter todas as despesas de todos os poderes, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, instituídos e mantidos pelo poder público. Ou seja, abrange, não existe despesa que não esteja inserida no orçamento público. Curiosamente, esses 3 princípios eles estão lá no artigo 2º da Lei 4.320. Princípio constitucional da exclusividade. Ele diz que o orçamento não deve conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas. O que quer dizer isso? Na lei orçamentária, não pode ter lá
denominando praça fulano de tal, rua fulano de tal, ou outra matéria, criando secretaria tal. Não. A lei orçamentária é exclusivamente para receita e despesas, com apenas duas exceções, que é a previsão de operação de crédito e de abertura de crédito suplementar. O princípio do equilíbrio está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que em cada exercício financeiro o montante da despesa fixada não deve ultrapassar a da receita prevista para o período. É um princípio até que óbvio, de dizer o seguinte: o ente público não pode gastar mais do que aquilo que dispõe de receita. Tá? O princípio da especificação: as despesas devem ser classificadas com um nível que facilite a análise por parte das pessoas, olha o controle social aí, sendo vedadas autorizações globais, ou seja, não pode ter uma autorização de uma despesa corrente e falar, e parar aí, não, despesa corrente e ir para outro patamar de classificação, até numa linguagem que seja seja entendida pelo público em geral. O princípio da publicidade é meio que óbvio, né? Porque a lei o orçamento é uma lei, a lei só ganha eficácia com a publicação. Então, o conteúdo orçamentário deve ser divulgado através dos veículos de comunicação oficial para conhecimento e eficácia da sua validade. Então, veículo oficial, diário oficial e também hoje os portais de transparência. O princípio da não afetação é um princípio também constitucional que diz o seguinte: é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados os casos previstos em lei. Esse princípio diz o seguinte: eu não posso pagar o IPVA do meu veículo e esse recurso ser vinculado a pagar determinada despesa. Tá? Então, quando eu pago o IPVA, você paga o professor paga o dele, isso vai para a chamada conta única, para o mesmo cesto, e daí sai de uma forma geral, conforme a aprovação do orçamento. Claro, tem também as suas exceções. O princípio da clareza é um princípio complemento da especificação. O orçamento deve ser ordenado de forma clara e completa e ordenada para facilitar a sua compreensão, também dos órgãos de controle, né? O princípio do orçamento bruto diz que lá que todas as receitas e despesas que configurarem no orçamento, eles devem estarem com seus valores brutos, sem qualquer dedução. Por quê? Porque tem alguns tipos de receita que têm deduções constitucionais e legais. Mas essas deduções os valores não podem aparecer já com essas deduções, e sim pelos valores brutos. O princípio da unidade de tesouraria: todas as receitas serão arrecadadas, peço perdão, todas as receitas arrecadadas serão recolhidas a um caixa único, a chamada conta única que eu falei agora há pouco, vedada a fragmentação de criação de caixas especiais. Isso para chamadas receitas tributárias, tá? Ou seja, para as receitas tributárias tem o caixa único. Para as receitas de transferências, receitas de transferências diretas, transferências indiretas, as chamadas transferências vinculadas, né, que são os convênios, pode ter conta separada. E, por fim, o princípio da transparência. Os relatórios da execução orçamentária, bem como as informações relativas a receitas e despesas, devem estar publicadas e disponíveis para qualquer pessoa. Então, é o princípio da transparência que está lá na Lei Complementar 131. Bom, existem outros princípios, tá, pessoal? Alguns doutrinadores colocam menos princípios, outros colocam mais. Eu coloquei aqui os mais, digamos, tradicionais, os mais conceituados na nossa doutrina. Bom, agora vamos falar dos instrumentos de planejamento. Falamos sobre o orçamento como um todo, de modo geral. Agora vamos falar dos instrumentos de planejamento inseridos na Constituição de 88. Daí se dizer que a gente pode classificar o sistema orçamentário brasileiro da seguinte forma: com o PPA, que é o Plano Plurianual, mais de um ano, né? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual. Eles formam o chamado tripé orçamentário, onde o PPA, a LDO e a LOA têm funções específicas. Um planeja, o outro orienta e o outro executa as políticas públicas e os programas de governo. Esse quadro aí mostra que o PPA elenca os programas e ações que serão executados no período, estabelecendo as metas e indicadores
de resultados quantificados. A LDO define as diretrizes para a elaboração do orçamento e apresenta as metas de cada ano referente aos programas aprovados no PPA. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é o orçamento propriamente dito, através dos seus programas respectivos e ações e previstos na LDO, ela vai alocar os recursos financeiros para a sua execução. Então, é esse mecanismo do orçamento público no nosso país. Falando sobre o plano plurianual, ele está previsto lá na Constituição, artigo 165, parágrafo 1º, e também no artigo 35, parágrafo 2º, no ato das disposições constitucionais transitórias. Além disso, é previsto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o artigo 3º foi vetado. É o instrumento da mais alta hierarquia no sistema de planejamento público, devendo os demais subordinar-se às suas metas e objetivos. Claro, porque ele é planejado para 4 anos. Se ele é planejado para 4 anos, os demais, ou seja, a LDO e a LOA, devem fazer referência ao que foi aprovado no PPA, como se estivessem amarrados ao PPA. O professor Valmor Slomski, da USP, que é um grande autor também de orçamento e contabilidade pública, ele disse que é uma lei que abrangerá os respectivos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, será elaborada no primeiro ano de mandato do Executivo e terá vigência de 4 anos. Primeiro ano de mandato, grave isso aí. Porque a gente já entra nesse assunto, que é a vigência do PPA. O mandato presidencial 1, aí colocado, ele tem 4 anos, evidentemente, e a vigência do PPA ele começa a partir do segundo ano, valendo até o primeiro ano do mandato subsequente. Ou seja, a gente está no primeiro ano, é o ano de elaboração da lei do PPA, mas a vigência é a partir do próximo ano. Essa falta de coincidência não é à toa. É para os principais programas de governo não sofrerem solução de continuidade quando da mudança de gestão. Tá, pessoal? Ainda que seja reeleição, tá? Ou seja, é um novo mandato para fins de orçamento. Esse quadro aí eu exemplifico o PPA de 2020 até 2023, ou seja, PPA vigente. Ou seja, no mandato anterior de presidente e governadores, que foi de 2019 a 2020, vigorou um PPA antigo até 2019, que foi o primeiro ano, e o PPA atual, nos 3 primeiros anos do mandato anterior, mais o primeiro ano do mandato atual, que é agora este ano de 2023. Então, 2023 está sendo elaborado o outro para vigência em 2024, 25, 26 e 27. 24, 25, 26, 27. 27 já com outro mandato. Espero que tenha ficado claro. E aí eu vou mostrar agora o exemplo dos municípios, que tem as eleições intercaladas, né? Então, nos municípios, o PPA de 2022 a 2025, né? O mandato atual iniciou em 2021 com o PPA anterior, chegou 2022, 2023 e vai até 2024. Porém, o PPA vai se estender até 2025, que é o primeiro ano do mandato subsequente. Mais uma vez, não se fala de reeleição, seja quem for o eleito. Bom, agora vamos entrar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o segundo instrumento de planejamento. Está lá na Constituição Federal, nos artigos 65, parágrafo 2º, e o 69, parágrafo 1º, inciso 2. E também na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 4º. É a lei que orienta a elaboração do orçamento anual de forma a adequá-la às diretrizes, objetivos e metas previstas da administração pública, estabelecidas lá no plano plurianual, representando dessa forma um elo entre o PPA e a LOA, ou seja, a LDO está ali no meio para orientar o orçamento e dizer quais são as prioridades daquele PPA aprovado que serão executadas no ano subsequente. A LDO é anual. Tem a função de orientar a participação do Legislativo do processo orçamentário e dispõe sobre as normas de elaboração da lei orçamentária anual. São essas as funções. Na Constituição Federal, lá prevê as metas e prioridades, há orientações para a elaboração da LOA, alterações tributárias têm que estar previstas da lei de diretrizes orçamentárias, né? E as políticas das agências oficiais de fomento, são aqueles bancos de investimento. E a Lei de Responsabilidade Fiscal ela também atribuiu à LDO algumas funções que não existiam.
são elas. O equilíbrio orçamentário, lembram os senhores do princípio do equilíbrio que eu falei? Mais 2 anexos que compõem a LDO, chamados anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Inseriu também a possibilidade de limitação de empenho, que quer dizer isso, limitação de empenho é para o ente público que estiver com os limites de despesa acima do limite permitido, conter aquelas despesas para se enquadrar no que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. E mais, controle de custos e avaliação dos programas. Dito isso, vamos entrar agora na Lei Orçamentária Anual, chamada LOA. Está previsto lá na Constituição Federal, nesses diversos dispositivos, artigo 65, inciso 3, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º, o artigo 66, caput, e parágrafos 3º e 6º, e o artigo 67, inciso 1. Está previsto lá na Lei 4.320, nos artigos 22, 32 e 33, na LRF, nos artigos 5º, 7º e 16, inciso 2, e nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Vamos conceituá-la. A Lei Orçamentária Anual é uma lei de natureza especial por meio da qual são previstas as receitas, autorizadas as despesas públicas, explicitadas a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo e definidos os mecanismos de flexibilização que a administração pública fica autorizada a utilizar. A LOA discriminará os recursos orçamentários e financeiros para se atingir as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela está composta de 3 tipos de orçamento, ou seja, a LOA é subdividida entre orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das empresas estatais. Rapidamente falando sobre cada um deles, o orçamento fiscal é o orçamento geral, digamos assim, contempla todas as despesas daquele ente. O orçamento da Seguridade Social são as exceções àquelas despesas. Chamadas despesas com a Seguridade, são as despesas com saúde, previdência social e assistência social. Essas não estão no orçamento fiscal, e sim nesse orçamento específico. E o chamado orçamento de investimento das estatais é um tipo de orçamento onde existe a presença de empresas estatais independentes. No caso do Estado de Sergipe, tem essas que eu já falei, DESO e Banesa. Né? Então, os investimentos dessas empresas têm que estar ali no orçamento de investimento das estatais. Nos nossos municípios, nenhum tem empresa, então esse tipo de orçamento não é previsto na LOA. A Constituição Federal diz lá que a previsão da LOA tem que ter orçamento fiscal de seguridade e orçamento de investimento, mas também a LRF atribuiu algumas funções, como a compatibilidade com a LDO, ou seja, a LOA tem que estar, ela reforçou isso aí, compatível com o que diz a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que estabelecer medidas de compensação para renúncia de receitas e justificativas sobre o aumento de despesas de caráter continuado. Despesas de caráter continuado são aquelas ininterruptas, exercício após exercício. Dou um exemplo para vocês: merenda escolar, transporte escolar, são chamadas despesas de caráter continuado. Ela prevê também o estabelecimento de reserva de contingência, é uma reserva que se faz no orçamento para ser utilizada em casos de emergência, né? Receitas que atenderão à dívida pública e formas de refinanciamento da dívida. Também é obrigatório que a LOA tenha isso. Agora, caminhando para o fim da nossa apresentação, vamos falar sobre o controle da administração pública, o controle do orçamento, fazendo o link entre o orçamento e os tribunais de contas. Bom, o controle ele tem origem no latim, no francês e no italiano, né? E significa tudo isso aí: fiscalização, supervisão, averiguação, exame, vigilância e proteção. No nosso ordenamento jurídico, ele está estabelecido da seguinte forma: controle interno, controle social e controle externo, conforme eu falei naquela primeira tela. Então, o modelo que está lá na nossa Constituição. Como a gente vai falar do controle externo, que é aquele exercido pelos tribunais de contas, então vamos nos ater ao controle externo desta vez, tá? A nossa Constituição Federal diz lá no artigo 70 que a fiscalização contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Aí vem o artigo, veja lá que ele colocou controle externo, e eu dei esse destaque. Aí vem o artigo 71 e diz lá que o controle externo a cargo do Congresso será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Esse texto é repetido pela Constituição, pelas Constituições estaduais, tá? E lá no inciso 4, ele diz realizar ele coloca aí várias frases, mas eu encurtei para ficar melhor de entender. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Ou seja, pessoal, é dessa forma que os tribunais de contas controlam, acompanham, monitoram o orçamento público. Inspeções e auditorias. A Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz lá no artigo 59, o Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio dos tribunais de contas e o sistema de controle interno de cada poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento desta lei complementar, consideradas as normas de padronização metodológica editadas pelo Conselho de que trata o artigo 67, com ênfase ao que se refere a. E aí segue outros dispositivos. Mas só para mostrar para vocês que tudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, quem fiscaliza somos nós, dos tribunais de contas, e não poderia ser diferente pela expertise técnica que nós temos. A Lei 4.320 também prevê lá no artigo 82, o Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo no prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos municípios. E o parágrafo 1º diz, as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com parecer prévio dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Preste atenção nisso, com parecer prévio dos tribunais. E aí vamos lá. A Constituição Federal, no artigo 71, ela diz lá, no inciso 1, que aos tribunais compete uma função opinativa sobre as contas do Executivo. E no inciso 2, diz lá que é a função judicante. Na função opinativa, o tribunal emite um parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo. E no inciso 2, diz que o tribunal julga diretamente administradores de recursos públicos. A função opinativa, a do parecer prévio, diz lá no inciso 1 do artigo 71, que compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Aí diz presidente porque é a Constituição Federal, mas isso vale para governadores e prefeitos, tá? Então, para presidente, governadores e prefeitos, o tribunal emite um parecer prévio. Para os demais, na função judicante, o tribunal julga diretamente. Diz lá o inciso 2 do artigo 71. Compete ao tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, taxação direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio e outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Ou seja, as contas do prefeito são emitidas parecer, a conta do secretário, que é ordenador de despesa ou presidente de autarquia, de fundação, de empresa pública, o tribunal julga diretamente. O prefeito emite parecer, o presidente da Câmara, o tribunal julga. O presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça, o defensor público geral, e por aí vai. Enfatizando, o inciso 1 é a função opinativa destinada ao agente político. O inciso 2, a judicante, é ao ordenador de despesas. O agente político é o chefe do executivo, o ordenador de despesas são os demais administradores, conforme eu falei. Ao agente político, o tribunal contribui para o julgamento político, que é realizado pelo parlamento, ouvido o tribunal por meio do parecer prévio. E ao ordenador de despesas, o tribunal julga diretamente, o chamado julgamento técnico. Uma ressalva que nos municípios de pequeno porte, os prefeitos eles também exercem a função de ordenador de despesas. Tá? Então, o prefeito de General Moiná, de Telha, de Japoatã, de Itabaiana, Aninha, enfim,
existem algumas secretarias que são autônomas do ponto de vista orçamentário e financeiro, principalmente a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação Social, isso por determinação dos ministérios, para esses municípios receberem recursos diretamente, chamados recursos fundo a fundo, e exige que exista um fundo com autonomia, gerenciado pela respectiva secretaria, que tem autonomia. Então, nesses casos, o prefeito é ordenador da despesa do município como um todo, com exceção dessas secretarias autônomas. Então, o julgamento político é realizado pelo parlamento, após o parecer do Tribunal de Contas, que pode ser pela aprovação com ressalvas ou rejeição das contas. Em seguida, esse parecer é votado pelo parlamento, né? E a modificação desse parecer pelo parlamento pode ser da seguinte forma: para contas de presidente e governadores, não há previsão, podendo ser por maioria simples. E para prefeitos, tem que ser 2/3 da Câmara de Vereadores. Exemplificando melhor, se o tribunal aprovar uma conta, ela só pode ser rejeitada pela Câmara de Vereadores por 2/3 dos vereadores, chamada maioria qualificada. Se o tribunal emitir um parecer pela rejeição das contas, esse parecer só vai ser modificado, esse entendimento, também com 2/3. Ou seja, o parlamento só modifica o que o tribunal disse com 2/3 da Câmara de Vereadores e maioria simples, no caso de governadores e prefeitos. Então, se não houver o atingimento desse quórum mínimo, prevalece o que disse os tribunais de contas. Já o julgamento técnico, o tribunal julga diretamente e as contas podem ser consideradas regulares com ressalvas ou irregulares. Então, para concluir, eu deixo com vocês essa frase proferida pelo ministro e sergipano Carlos Aires Brito, que diz o seguinte: em se tratando de lei orçamentária, avulta um traço peculiar. Abaixo da Constituição, não há lei mais importante para a administração pública, porque o orçamento anual é o diploma legal que influencia no destino de toda a coletividade administrada. É a lei que mais se aproxima da Constituição, na decisiva influência que projeta sobre toda a máquina estatal administrativa e, por isso mesmo, na qualidade de vida de toda a sociedade civil. Então, com essa frase, eu me despeço de vocês, estou à disposição para qualquer dúvida e deixo com vocês aí o meu contato. Muito obrigado. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia, o amigo Carlos França. Aí estão os meus contatos. Muito obrigado. Obrigado, professor Wanderson. Se algum aluno tiver alguma pergunta, ou se o próprio professor também quiser questionar de alguma maneira, pode fazê-lo através do chat ou abrir a câmera e o microfone e se pronunciar. Então, professor, se o senhor tiver alguma observação a fazer, algum aluno tiver alguma pergunta a fazer, por favor, fique à vontade. Não, sem observações nenhumas, nem nada, nem específico, nem geral, apenas agradecer a brilhante apresentação do professor Wanderson. Espero que os alunos tenham conseguido aprender, que seja 50%, mas se conseguirem aproveitar 50% do conteúdo repassado, já vai ser um lucro enorme já. Bom, ninguém se manifesta para a pergunta, professor Wanderson. Nós vamos, então, agora providenciar o sorteio. Serão 2 livros. Esse livro aqui, que nós estamos... Não sei se está dando para ver aí, Wanderson. Está dando o livro? Não, está um pouco tudo, Francisco. Realmente aqui não está aparecendo, mas é o seguinte, é um livro... Pela cor, eu acho que é aquele livro da nossa amiga Patrícia. Acho que é esse mesmo. É um livro de autoria da professora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, que, aliás, foi ela quem criou esse programa, Terceiro Cidadão, né, enquanto foi coordenadora aqui da Escola de Contas. O nome do livro é Escola de Contas e o Controle Social na Formação Profissional. Nós temos 2 livros desses para sortear, e nós temos aqui, deixa eu ver, 48 alunos, me parece. Deixa eu só confirmar aqui. Então, são 48 alunos presentes, ou inscritos, né? Exatamente, 48 alunos inscritos, professor Wanderson. Eu até poderia dizer o número, mas como eu estou com relação aqui na mão, qualquer número que eu disser pode ser considerado suspeito. Cabe a mim, é? É exatamente isso. Entre 1 e 48, cabe ao senhor dizer
Me perdoe, de você, né, Wanderson? Claro, você tem intimidade para isso. Além de um brilhante jornalista, meu amigo pessoal, e vamos dispensar formalidades, França. Exato, a amizade é o que mais me alegra. Muito obrigado. França, quando eu jogava na Mega Sena, eu dizia que o meu número de sorte, o que saía com mais frequência, era o número 34. Então é esse que eu vou escolher. 34, então o aluno escolhido, o aluno de número 34, Marcos Aurélio Rodrigues Araújo. Marcos Aurélio da Prefeitura Municipal de Brejo Grande. Então, se por acaso... Meu vizinho lá. Seu vizinho, né? É. Se Marcos estiver presente, por favor, se manifeste. Mas, mesmo que ele não se manifeste, será encaminhado ao professor Rafael, que vai entregar ao Marcos, né? Marcos Aurélio Rodrigues Araújo, lá da Prefeitura Municipal de Brejo Grande. Bom, agora nós temos mais um outro livro, Anderson. Então, você, 34, era na loteria. Qual é o número que você, quando jogava futebol, gostava de usar a camisa? Camisa 8 do nosso ídolo, Dr. Santos. Então, pronto. Dessa vez deu para o Cristóvão Oliveira Fontes. Cristóvão Oliveira Fontes é o segundo aluno a ser sorteado, né, com o livro da professora Patrícia Verônica. Né? Professor, o senhor quer dizer alguma coisa no encerramento? Ou o senhor já falou, se pronunciou? Eu posso encerrar. Não, apenas agradecer mais uma vez a oportunidade. Respondeu que está aqui presente. Deu sorte apenas... com a camisa 1. Já respondeu mais uma vez aí, a oportunidade. Tá bom, professor. Então, agradecendo a todos, parabenizando ao professor Vandes por a ilustre palestra, agradecendo ao senhor por participar mais uma vez, os alunos, parabenizar também todos os seus alunos aqui presentes, em nome do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, diretor da Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, nós declaramos encerrado o evento desta manhã. Até o próximo. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia a todos.